atualmente a Digital World está trabalhando numa área destinada a games e novidades. E essa empresa faz o monitoramento das visitas diárias. Então esses pontos é o que a empresa concorrente dele faz e que o Gustavo também precisa fazer para que ele consiga melhorar ali o seu modelo de negócio. Então são alguns pontos que a gente traz aí para destacar o quanto os pequenos negócios devem investir seriamente em sistemas de informação, em planejamento de marketing. Se você quer empreender no comércio eletrônico e realmente quer trabalhar de uma maneira profissional, é importante que esse tipo de situação seja analisado. Muitas vezes você vai se deparar com concorrentes de grande porte, então é preciso que você tenha uma plataforma que consiga atingir o seu público, que você conheça o perfil do seu consumidor e possa direcionar um conteúdo, uma campanha e que realmente isso traga uma proximidade. Então esses são os pontos que o Gustavo se depara e que muitas vezes acontece no dia a dia do administrador. Vamos colocar aí no quadro. Você, enquanto consultor da Infotech, quais seriam suas sugestões? Então o desafio aqui é demonstrar a importância de um planejamento de comunicação, de marketing dentro do comércio eletrônico e posicionar a Infotech na web, nas redes sociais digitais. São pontos aí importantes, a gente precisa destacar e que muitas organizações que atuam no comércio eletrônico precisam rever aí os seus negócios. Como você está se comunicando com o seu cliente, com o seu consumidor? Será que as plataformas que você utiliza realmente elas estão atendendo aquilo que você espera? Será que você conhece de fato quem é o seu público? Quem está comprando da sua empresa na internet? Então são alguns pontos, algumas características que vale a pena a gente destacar. Vamos voltar aqui para o caso do Gustavo. Então a Infotech precisa no primeiro momento estruturar um plano de comunicação na internet. Então, quais são os objetivos? Que tipo de conteúdo ele vai produzir? É preciso que ele tenha um conteúdo direcionado para as empresas que ele atende e para consumidor final. Então, ele precisa pensar nisso. Então, como eu destaquei aqui, público-alvo B2C e B2B. Estratégias devem ser segmentadas. Então, ele precisa direcionar um conteúdo, uma promoção, uma venda diferente para esses dois públicos. Meios de comunicação, vídeos, textos, imagens, ele precisa explorar mais isso, definir um plano e alguns orçamentos para que ele possa buscar esse plano de comunicação e medir esses dados. Mensuração de dados é algo relevante que o Gustavo ele vai precisar trabalhar na Infotech dentro aí das suas perspectivas. Então esse é um ponto que a gente destaca. Toda empresa precisa de um plano de comunicação minimamente estruturado. Então, se você é um pequeno empresário, e atua por meio de ferramentas digitais, você precisa estruturar um plano para que você se comunique com o seu consumidor nas redes sociais digitais, que você tenha uma plataforma que ele possa ter acesso e se relacionar com a sua organização. Então estruturar um plano, definir custos, definir um cronograma, buscar as plataformas que possam atender de fato aquilo que você busca, são alguns pontos importantes que a gente destaca aqui. E no caso do Gustavo, a gente sugere inicialmente que ele realmente entenda essas situações. Vamos voltar aqui para o quadro. Nós temos aqui marketing de relacionamento, isso ele precisa pensar também. Existem diversas plataformas que ele pode utilizar até de maneira grátis, como a plataforma do YouTube, do Instagram, Facebook, plataformas mobile, e aí é preciso pensar, será que vale a pena desenvolver um aplicativo? Quais são as possibilidades? Então ele precisa realmente buscar uma atualização nesse sentido. Marketing de relacionamento, hoje se fala muito em relacionamento e produção de conteúdo. Então você produzir um conteúdo que seja relevante, que possa solucionar um problema do seu cliente, do seu consumidor, que possa trazer entretenimento. Então isso passa a ser importante nessa gestão do relacionamento. Com relação ao marketing web, é preciso direcionar estratégias para os consumidores finais e também para as empresas. Então, link patrocinado, por exemplo, ele pode ter um link lá patrocinado em que ele paga para a sua empresa ser estampada em banners interativos.
Sistemas de busca por palavra-chave, ele precisa investir nisso também, para que quando os seus consumidores busquem no Google, encontrem facilmente a Infotech. E o sistema de gestão de relacionamento, que possa entender melhor, pesquisar a respeito das características do consumidor, seu estilo de vida, seus hábitos de compra. Então, nesse último ponto, a questão do marketing de relacionamento, marketing web, passa a ser importante na medida em que ele precisa definir quais são as características do seu público, e isso ele minimamente já sabe. É preciso direcionar uma campanha para as empresas e uma comunicação diferente para os seus consumidores. Então são alguns pontos importantes que a gente destaca aqui no caso do Gustavo, da Infotech, e que muitas vezes acontece no dia a dia do administrador. É preciso que as empresas entendam melhor quem é o seu público, possa direcionar ferramentas, fazendo com que essas ferramentas auxiliem na gestão, no relacionamento, em todas as etapas. Então é importante que o administrador tenha essa noção a respeito do marketing digital e do comércio eletrônico dentro aí dos sistemas de informação. Segundo momento de interação, vamos trabalhar agora a plataforma do Kahoot. Vamos colocar aqui. Nós temos aí alguns polos já conectados. Número do PIN 18 37 34. Então eu peço que você conecte. Eu coloquei aqui algumas perguntas referentes à nossa teleaula, referente a essa terceira aula de comércio eletrônico. Então é importante que você faça a conexão para que a gente possa estabelecer essa dinâmica. Eu vou deixar mais alguns minutos para que todos possam conectar. Eu peço que você coloque o seu nome e o nome do polo para que a gente possa fazer essa conexão. Então eu deixo aí no quadro, vamos voltar aí para o quadro. Vão conectando e eu volto logo na sequência. Pessoal aí conectando, vamos deixar mais alguns segundos
para que a gente possa iniciar a nossa dinâmica. Mais de 100 pessoas conectadas, olha aí, que legal. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aí pela participação de todos. Pessoal conectando. Mais 20 segundos e a gente começa a nossa dinâmica. Peço que coloque o nome do polo, para que a gente possa homenageá-los aí durante a nossa dinâmica. Lembrando que são 6 questões, são questões relacionadas à nossa aula, questões que trazem aí, de certa forma, revisão de alguns conteúdos, para que a gente possa interagir e discutir um pouco mais sobre comércio eletrônico. Vamos para a nossa dinâmica? Vamos lá. Iniciando. Comércio eletrônico, terceira aula, questões na tela. Primeira questão. Todos os canais offline e online de uma marca do varejo ficam disponíveis para o contato com o consumidor. Então, todos os canais, seja ele online ou offline, de uma marca de varejo ficam disponíveis para o contato com o consumidor. Nós estamos falando aqui de plataforma mobile commerce, e-commerce, omnichannel ou e-consumidores. Qual seria a resposta correta? Vamos lá, 30 segundos. O pessoal está respondendo. Então, todos os canais, online e offline, ou seja, uma empresa que consegue pulverizar suas atividades para diversos canais. Como chama essa estratégia? Vamos lá. Omnichannel seria a resposta correta. Nós temos aqui 10 respostas corretas. Esse é um conceito, vamos voltar aqui para o quadro. Esse é um conceito importante a respeito do comércio eletrônico. Eu coloquei propositalmente para que a gente tenha também outros conceitos a respeito dessa dinâmica. Omnichannel significa isso, quando a empresa tem uma estratégia e consegue disponibilizar a sua mercadoria no comércio, numa plataforma de comércio eletrônico, por aplicativo. Então, poucos acertaram essa questão. Eu coloquei aqui para que a gente possa incrementar a nossa aula com esse tipo de conceito. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, Omnichannel, a resposta correta. Vamos lá. Maír, Miguel Alegrete, Alissa, Gilveni Fraga e Anápolis. Aí, parabéns por aqueles que acertaram. Segunda questão. Consumidor que realiza compra pela internet pode também ser chamado de... Vamos lá para as alternativas. Consumidor que realiza compra pela internet pode também ser chamado de C-Customer, E-Consumidor, E-Mobile ou M-Customer. Qual seria a resposta correta? Vamos lá, essa tá fácil. Eu coloquei um slide a respeito disso na nossa aula. Vamos ver quem prestou atenção. E-consumidor, resposta correta. 78 respostas corretas. Então, e-consumidor é uma categoria muito utilizada, que é o consumidor que compra pela internet. Vamos lá, mais uma pergunta. Olha aí, Maíra em primeiro lugar, Larissa Alegrete em segundo e Anápolis em terceiro. A briga tá boa. Vamos lá. Comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis, como smartphone ou tablet. Como se chama esse comércio virtual realizado por meio de aparelhos móveis? Comércio eletrônico, cross-border, mobile commerce ou marketplace? Qual seria a resposta correta? Então, comércio virtual por meio de aparelhos móveis. A gente trouxe aí uma classificação a respeito. Vamos lá. Essa tá muito fácil. Mais alguns segundos. 70 respostas corretas. Mobile commerce. Então, quando a gente fala em comércio virtual por meio de aparelhos móveis, mobile commerce, no Brasil, mais de 40% de todo o comércio eletrônico é realizado por meio dos smartphones. Então, é algo que está crescendo muito. Parabéns aí aos que acertaram. Anápolis em primeiro lugar, JL em segundo, Andradas em terceiro. Olha aí, a briga está disputada. Quarta questão. Data do comércio eletrônico com grandes descontos
geralmente realizada na última sexta-feira de novembro. Refere-se a... Vamos lá. Dia do consumidor, Black Friday, dia do e-commerce ou Thanksgiving Day? Qual seria a resposta correta? Black Friday, mais de 100 respostas corretas. Anápolis em primeiro lugar. Quinta questão. Modalidade que trata das relações de negócio entre as empresas. Maior parte da receita do comércio eletrônico. Vamos lá. C2C, B2C, B2B ou C2G, então modalidade que trata das relações de negócio entre as empresas, se refere a... Vamos lá. O pessoal está respondendo. Mais alguns segundos. B2B, Business to Business, relação entre as empresas. JL passou. Última questão. E-commerce internacional que lidera o ranking de vendas do Brasil em 2018 e em 2019. Vamos ver quem acerta essa. Qual foi o e-commerce internacional que liderou o ranking de vendas no Brasil? Ou seja, consumidores que compraram dessa plataforma. É o AliExpress, eBay, Netshoes ou Amazon.com? Vamos lá. Na sua opinião, qual seria a empresa que mais vendeu para o mercado brasileiro? Em primeiro lugar, Klaus Rondônia, JL em segundo. Em terceiro lugar, não consigo ler, mas obrigado pela participação. Obrigado por todos aí que de alguma maneira conseguiram participar. E fico muito feliz aí pelo engajamento de todos. Recapitulando a nossa aula, então a gente trouxe aí aspectos relacionados ao comércio eletrônico. Então vale a pena destacar que são pontos importantes aí dentro dos sistemas de informação. A gente trouxe aí os principais conceitos a respeito do comércio eletrônico. Vamos colocar aí no quadro. Nós temos aí a estrutura da nossa aula, conceitos e características, modelos e aplicações, planejamento de marketing na internet, web e redes sociais. Esses são os pontos trabalhados na nossa aula, com o objetivo de destacar aí a relevância do comércio eletrônico. E por último, o conceito de comércio eletrônico. No centro da nossa análise, a gente trouxe aí algumas categorias e modalidades desse comércio eletrônico, a importância em definir público-alvo e segmento de atuação para que você consiga empreender, posicionamento e estratégia, e web e redes sociais são os pontos principais. A gente trouxe aí o comércio eletrônico como sendo um dos conceitos essenciais dessa terceira teleaula. Então o objetivo realmente foi destacar a importância do comércio eletrônico no cenário nacional, trazer um pouco da perspectiva histórica, os principais conceitos a respeito aí desse comércio cada vez mais crescente no Brasil e no mundo. Então isso traz aí grandes oportunidades para empreender, para desenvolver modelos de negócio. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.